E, para mim, talvez caiba uma tarefa um pouco desafiadora. O tema é Fé e Ciências, um olhar além dos fatos. E o desafio que nós temos para entender por que nós olhamos no microscópio como olhamos. O que antecede o conhecimento? Numa linguagem da filosofia, o que torna a crença um conhecimento ou o que epistemiza a crença? Para isso eu vou usar como base desse pensamento a linha filosófica da África, que talvez não seja tão presente no conhecimento de todos como original da África. Essa foto nos lembra Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, um homem que pensou a respeito do conhecimento e da possibilidade do conhecimento, não a partir da razão ou a partir dos sentimentos, mas a partir da identidade do ser, que ele chamava de coração, mas que para ele inflamava a mente e as emoções. Essa linha de pensamento perpassa toda a história do mundo ocidental e gera influência na Suíça, na filosofia da ideia cosmonômica da Holanda, na filosofia do senso comum de Thomas Reid na Inglaterra e no pensamento pressuposicional de homens como Cornelius Van Til e Jonathan Edwards na América. A grande questão desse pensamento é que a gente pode... Vamos lá, vou aprender a lidar com tecnologia. A gente pode se relacionar com homens como Jean-Paul Sartre e afirmar que a questão filosófica básica é que existem coisas, ao invés de que não existem. Essa linha filosófica nos permite... entender que nenhum ser humano é capaz de viver sem uma visão de mundo. Por isso, não há ser humano que não seja filósofo. Neste caso, nós estamos olhando o conhecimento informal. Estamos olhando o conhecimento informal que chega na universidade, que chega na escola para adquirir conhecimento formal, mas a gente não abandona, como nos disse a professora Elane, o nosso chá e o prazer que nós temos do chá e a delícia que ele é, ainda que seja um cientista e nos explique cientificamente as coisas que acontecem para que a gente possa tomar o chá. Esse pensamento, ele subsistiu a todo o movimento iluminista. Devemos lembrar que o movimento iluminista tornou Deus, de certa forma, desnecessário, ao focar a autonomia da razão. O movimento iluminista gerou um homem como a base de toda a moralidade. Tirou de Deus a referência da moralidade e colocou no homem. Gerou uma confiança no progresso e afirmou que o conhecimento é bom em si mesmo. A grande questão é que o fim de toda aquela metanarrativa gerada pelo iluminismo e pelas grandes construções da racionalidade gerou disputas imensas na humanidade que gerou as grandes guerras. O mundo pós-guerra duvidou da capacidade da razão e despertou a afeição. Nós temos a crítica para isso na hermenêutica, nós temos a crítica para isso na incredulidade quanto às grandes metas narrativas, socialismo, capitalismo e a capacidade de produzir soluções. E nós temos a crítica para isso quanto às narrativas de poder e de domínio que sempre estão presentes na humanidade. O cristianismo, nesse ambiente,
pegando essa herança de Agostinho de Hipona, sempre afirmou o coração. Esse foi, por exemplo, o pensamento de Blaise Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O que move a razão é o coração. Tem um filósofo contemporâneo e brasileiro chamado Davi Charles Gomes, que, a partir de Pascal, afirma: só o coração tem as razões que determinam e definem até a nossa própria razão. Só que é lógico, eu fico dependendo de mostrar para vocês alguma linha que seja fora do pensamento agostiniano, que talvez não seja, como muitos vão dizer, da herança cristã. Então, Davi vai nos introduzir Polanyi. Só que ainda que Polanyi não tenha dito isso, é impossível tirá-lo da herança agostiniana. Por quê? Porque Polanyi vai nos mostrar que o conhecimento é baseado não apenas na relação sujeito-objeto, numa relação fria em que eu olho para alguma coisa e não existe uma história por trás, mas Polanyi, mesmo não sendo cristão, vai propor para nós uma visão do conhecimento baseado num tripé, que envolve os conhecimentos tácitos, aquilo que é adquirido durante a história, envolve o sujeito, que é aquele que vai interpretar toda essa história diante do objeto. Para Polanyi, as premissas da ciência, nas quais todo o ensino científico e as pesquisas se encontram, são as crenças dos cientistas sobre a natureza geral das coisas. As influências dessas premissas na busca da descoberta é grande e indispensável. Eles indicam aos cientistas o tipo de questão que parecem razoável e interessante de explorar, o tipo de concepção e relações que devem ser mantidas como possível, mesmo quando algumas evidências parecem contradizê-las, ou que, pelo contrário, devem ser rejeitadas como improváveis, embora houvessem evidências que o favorecessem. Deixa eu explicar um pouquinho quem é Polanyi. Polanyi é um austríaco que se formou em medicina e serviu na Primeira Guerra como médico. Mas a paixão dele sempre foi físico-química. Ele disputou com Einstein o prêmio Nobel. Perdeu, mas a teoria dele foi provada como verdadeira. Polanyi trabalhou em Berlim um pouco antes de todo aquele movimento de poder do nazismo e fugiu, enquanto podia, para a Inglaterra, para Manchester. Ele tem um encontro que faz ele repensar a teoria do conhecimento. E esse encontro se dá com Bukharin. Bukharin é quem é responsável pelo plano quinquenal do mundo soviético, de governo soviético. Quem é responsável para organizar as ciências do mundo soviético e por que se faz ciência. Então Polanyi faz uma pergunta para ele. Como é que vocês trabalham ciência pura aqui na União Soviética? Ele fala, ciência pura? Não, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é de atender às necessidades da sociedade e construir os projetos de governo. Isso dá um start na cabeça desse homem. Para que está servindo a ciência? E o que realmente nos move para fazer ciência? É nesse momento que Polanyi começa a fazer essas palestras que geram esse livro, Ciência, Fé e Sociedade. Porque para Polanyi, o grande problema do Ocidente é a teoria do conhecimento. É como conhecemos.
e como a teoria do conhecimento vai produzir sociedade. Como ela vai influenciar no nosso dia a dia e em todo o nosso ambiente. Observe que ele nunca vai se tornar um cristão ou um religioso, como nós costumamos dizer, nem frequentar a igreja ele vai. Mas ele passa a entender que para se construir conhecimento é necessário uma visão ontológica, uma visão total da realidade, na qual eu fio o meu entendimento de crenças básicas, que epistemizam todo o meu conhecimento. Essas crenças formariam aquilo que nós chamamos de um alicerce básico de uma construção do saber, que podem, sim, ser questionadas pelo conhecimento científico e podem ser revistas, mas elas falam muito da maneira como nós fazemos ciências. Então, as premissas das ciências, elas sempre estão sujeitas a modificações contínuas. Toda proposição estabelecida da ciência entra nas atuais premissas da ciência e afeta as decisões dos cientistas de aceitar ou não uma observação como um fato ou de desconsiderá-la como provavelmente infundada. O que justifica minha convicção última? O que realmente afirma o que é a realidade? Nós estamos todos na mesma universidade, olhamos todos o mesmo microscópio, observamos todos a mesma bactéria, utilizamos os mesmos métodos. Mas por que olhamos como olhamos? Por que pensamos como pensamos? O que nos faz entender que essa bactéria se relaciona com toda a estrutura de cosmos, com toda a estrutura da realidade? Observe que nós estamos fazendo ciência no mesmo laboratório. Mas a resposta última para Polanyi todas as justificações e convicções científicas vai sempre estar no cientista. Em algum momento, em alguma situação, a última resposta será: eu acredito que é assim. Polanyi tem uma experiência interessante quando, no seu PhD, ele faz toda a construção e a dedução de uma forma equivocada. E o matemático que não entendia dessa realidade, ao olhar para isso, ele fala: olha, eu acho que a sua conclusão está certa. Só que existe algum erro na sua dedução. E Polanyi concorda com ele. Polanyi diz: eu estava comprometido com o resultado desde o princípio, ainda que eu não sabia fazer a derivação. Ainda que eu não conseguisse fazer a derivação. Este é o ponto final para o qual podemos traçar as raízes das nossas convicções, expressa em afirmar qualquer proposição científica particular como verdadeira. Proposições autoevidentes, ou o testemunho do sentido, ou então uma combinação de dois, seriam suficientes. Tanto Descartes quanto Locke mantiveram sua crença na revelada doutrina cristã. Nós estamos percebendo, então, que um cientista, um físico-químico, que migrou em Manchester da física para o ambiente de ciências sociais, e eu não sei como é que eles fazem isso, mas lá tem essas possibilidades, está olhando para toda a história da ciência, para a filosofia da ciência, está falando: opa, espera aí. É possível ter pressupostos
concepções de mundo e de realidade e fazer ciência comigo. Porque se eles têm crenças básicas, eu também tenho. E se nós temos que relacionar essas crenças básicas com as nossas pesquisas e com as nossas realidades, eles também têm. Então, Descartes e Locke não precisaram negar, ainda que um fosse deísta e outro fosse teísta, a realidade da existência de um ser pessoal. Subjacente ao sentimento à ciência, à busca da descoberta na ciência, está a crença em premissas científicas, as quais os adeptos e cultivadores da ciência devem concordar inquestionavelmente. O método de descer de toda proposição, que não pode ser verificado por operações definitivas, prescritas, destruiria toda a crença na ciência natural. E destruiria, de fato, a crença na verdade e no amor da própria verdade, que é a condição de todo pensamento livre. Polanyi vai nos propor que o risco de absolutizar o método e a razão vai tirar dos nossos corações a paixão. E vai tirar dos nossos corações aquilo que inflama os motivos pelos quais fazemos ciência. Os motivos pelos quais nos movemos. Polanyi não vai abrir mão do conhecimento informal, e ele vai trazer o conhecimento informal para o ambiente do conhecimento formal, e ele vai mostrar que toda a história, todos os pressupostos, tudo aquilo que foi construído para que o cientista chegasse aonde ele está, é que move o coração do cientista em direção àquilo que ele está fazendo. O método, para Polanyi, pode trazer consequências para um completo niilismo. E assim nega a base para qualquer manifestação universalmente significativa da mente humana. No final das contas, no resumo de tudo daquilo que Polanyi pode nos informar, é que temos que admitir que já estamos comprometidos de princípio, pressuposicionalmente, com as conclusões a que queremos chegar. Nós fazemos um projeto de pesquisa, escrevemos um projeto de pesquisa e assumimos um compromisso nesse projeto de pesquisa de chegar a uma conclusão possível, que ela pode ser revista, que ela pode ser reavaliada. Mas nosso coração está nos movendo em direção a um desejo. Nós vamos usar o método da ciência, nós vamos usar a tecnologia que nós temos hoje, mas nós estamos movidos por algo que antecede a razão, por algo que inflama a razão e nos faz caminhar na caminhada que nós estamos. Polanyi vai influenciar Thomas Kuhn. E Thomas Kuhn vai dizer, num dos seus cursos de verão, que a base das suas estruturas das revoluções científicas está no pensamento de Polanyi. Existe alguma coisa nos paradigmas das ciências e alguma coisa nas revoluções produzidas pelas quebras desses paradigmas e pelos acordos comunitários que move o cientista. Polanyi coloca isso também nas extensões das crenças admissíveis, porque de outro modo não haveria ciências. Mas não podem por si só determinar um conjunto específico de semelhanças crenças. Um elemento aparentemente arbitrário, composto de acidentes pessoais e históricos, é sempre um ingrediente formador das crenças esposadas por uma comunidade científica numa determinada época.
Eu trouxe dois filósofos da ciência. Talvez um mais conhecido no Brasil, que é Thomas Kuhn. Michel Polanyi, já existem grupos de estudo no Brasil a respeito dele, e os dois têm sido responsáveis por questionar como nós fazemos ciência. Eu quero trazer agora alguém que é dessa origem cristã, agostiniana, e que é filósofo, e que trabalha na perspectiva de Polanyi e de Kuhn, mas ele tem a influência da filosofia da ideia cosmonômica de Hermann Doiver. Roy Closer, olhando para tudo isso, ele vai falar sobre compromissos fiduciários, compromissos de fé, crenças básicas que impelem o coração humano. Compromissos que eu já assumo antes de vir para um ambiente de pesquisa, ou que quando eu assumo a pesquisa, eles já estão presentes no meu coração. São compromissos fortemente construídos na identidade do ser. Eles antecedem o encontro com a realidade, eles já estão ali. Eles são herdados pela tradição, e eu não estou falando de uma tradição religiosa, ele também não está falando disso, ou de uma tradição científica. A sua formação trouxe isso para você. Então, é qualquer ambiente histórico que você mantém aquela história. O seu método científico, a sua comunidade científica, os paradigmas que você enfrenta, a maneira como é construído, a forma de você considerar aquele ambiente. Toda a sua tradição está ali. Pode ser revisado no íntimo, mas no fundo, são pressupostos para a racionalidade e a experiência existencial. Já está aí dentro de cada um. Agostinho falou sobre isso. Polanyi falou sobre isso. Kuhn falou sobre isso. Closer falou sobre isso. Nós temos algum modelo para entender isso hoje? Eu queria trazer para nós um modelo que acontece hoje na Universidade de Oxford, que é o debate entre Richard Dawkins e John Lennox. Tem dois livros ali, que podem ser olhados depois. Dawkins é mais conhecido que Lennox. Lennox está sentado hoje na cadeira que foi de Newton, como chefe do departamento de matemática. E Richard Dawkins dispensa apresentação. Os dois vão tomar decisão para defender as suas ideias. E os dois têm continuamente conversado sobre a diferença das suas ideias, no ambiente acadêmico de Oxford. Na tradição inglesa, tem um ambiente na universidade em que você vai lá e prega um papel na porta, igual Lutero fez na Reforma, e você propõe um debate, propõe o horário e a data. Então, todo mundo se reúne ali para ver o que aquela pessoa tem a falar. Talvez vamos deixar de usar debate, vamos colocar diálogo, né, professora? Mas o fato é que cada um pode expor os seus pressupostos, aquilo que pensa ser a explicação da realidade. Neste caso, vamos lá, um resumo do Closer: decisões tomadas no coração antecedem a aproximação aos fatos e pressupõem que definem como observamos e interpretamos significados. Então, Dawkins vai escolher o seguinte. Ele escolhe Albert Einstein para fundamentar a sua ideia, e ele diz: eu não tento imaginar um Deus pessoal. Basta ter admiração pela estrutura do mundo, na medida em que permite que nossos sentidos inadequados o apreciem. Bom, e Lennox, quando ele escreve o seu livro, quem que ele escolhe? Ele não escolheria Einstein, porque não ajudaria ele a fundamentar as suas ideias. Então, Lennox vai escolher Kepler, que já vai fazer uma proposta um pouco diferente.
o principal objetivo de todos, a investigação do mundo exterior, deveria ser o de descobrir a ordem racional nele imposta por Deus e por ele revelada na linguagem matemática. Dawkins, para afirmar ainda mais sua ideia, eu ainda vou aprender a lidar com a tecnologia, gente, eu garanto. Ele cita o dicionário da Microsoft Word, definindo um delírio. Uma persistente crença falsa mantida em face de fortes evidências contraditórias, especialmente como um sintoma de transtorno psiquiátrico. Essa é a escolha dele para definir o que é religião. E ele vai mais abaixo, dizendo que quando uma pessoa sofre de ilusão, é chamado de insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de ilusão, é chamado religião. Olha que interessante. Ele não provou nada, ele não trouxe nenhum experimento científico, ele não disse nada. Ele colocou isso como fundamentação da sua ideia. Da mesma forma, Lennox, é inevitável. Obviamente que todos nós, não apenas os que praticamos a ciência, temos de escolher o pressuposto com o qual vamos começar. Não há muitas opções, essencialmente apenas duas. Ou a inteligência humana deve sua origem à matéria desprovida de inteligência, ou a um Criador. É estranho que algumas pessoas aleguem que é a sua inteligência que as leva a preferir a primeira opção. Os dois estão debatendo na mesma universidade, escrevendo livros para serem lidos e conversando sobre isso num diálogo universitário. Os dois têm visões de mundo totalmente diferentes. Agora, tem uma coisa interessante em Dawkins. Em um momento, em um dos seus livros, ele diz o seguinte: o consolo é algo mais difícil para a ciência fornecer. Ao contrário da religião, a ciência não pode oferecer a quem perdeu um ente querido, uma gloriosa reunião com ele no além-mundo. Cientificamente, quem foi injustiçado aqui na Terra não pode contar com um doce castigo para seus algozes na outra vida. Seria possível argumentar que se a ideia de uma vida após morte é uma ilusão, como creio que é? Opa, espera aí. Como é que fica essa expressão? Como eu creio que é? Ele teria que provar isso. Ele teria que demonstrar isso. Só que ele não consegue ir lá para provar isso. Ele não tem evidências suficientes para afirmar sobre isso. Ele não pode afirmar nem A e nem B. Ele tem que se guardar aí. Mas ele assume uma crença por causa de seus pressupostos científicos. O seu coração dirige a sua razão em uma direção. Lennox vai nos lembrar de Carl Sagan, né? Quem nunca viu algumas séries que envolviam ele, onde o cosmos é tudo que existe, ou existiu, ou sempre existirá. Eu gosto dessa expressão dele, porque ele é um naturalista convicto, e essa expressão faz ele definir a sua explicação da realidade. Bem bíblica, né? Bem definida, bem clara. Mas ele faz uma opção. Lennox nos pergunta: que visão de mundo a ciência sustenta? O naturalismo ou o teísmo? Eu acho que a gente pode estar no mesmo ambiente, olhar para as mesmas coisas, chegar às mesmas conclusões, ainda que tenhamos motivos no coração que sejam diferentes. Qual é a nossa confissão de fé? O que estabelece as nossas crenças básicas?
Para o biólogo Dawkins, a fé em Deus não se sustenta nas evidências, e as evidências apontam para o evolucionismo. Para o matemático Lennox, as evidências declaram a Deus e não são suficientes para afirmar o evolucionismo. E aqui ele não está falando da microevolução, mas da macro, de toda a extensão de como surgiu o cosmos, sem o controle de um agente inteligente. Essas disputas entre crenças falsas e verdadeiras, entre dois compromissos de fé para o exercício da ciência, está presente na Universidade de Oxford. Minha pergunta, pode estar presente na UFMT? Podemos ter diálogo nesses aspectos e assumir publicamente nossas convicções? E, naturalmente, ocorrem debates, nem sempre amigáveis. Mas as duas linhas de compromissos fiduciários continuam presentes no livre exercício das ciências na Universidade de Oxford. Agora eu quero chamar a atenção para algo que é natural e que ocorre naturalmente. Eu quero chamar a atenção para uma antítese radical. Talvez seja algo que nem Hegel conseguiu perceber na sua dialética, mas uma antítese que não tem como fazer uma síntese. Ela está presente na prática científica. E ela é baseada na fé, que move os corações e define como fazemos ciências e por que fazemos. O olhar além dos fatos, que eu chamo a atenção para vocês no exercício da ciência, na relação entre fé e ciências, é entender os motivos mais íntimos do cientista. Daí, é olhar para o cientista como uma pessoa, como ser humano, não apenas alguém como produz, não apenas alguém que gera alguma coisa, mas alguém que tem motivos no coração e que devem ser conhecidos. Essa antítese radical talvez nos separe quanto ao entendimento da realidade, como Lennox e Dawkins. Porque um escolhe o naturalismo e outro escolhe o teísmo. Mas tem uma filosofia, queridos, que foi construída na Holanda, no início do século passado, final do século XIX, início do século XX, que forjou muito da sociedade holandesa e fundou a Universidade Livre de Amsterdã, e ela foi feita como um questionamento da filosofia de Kant, que ela segue essa mesma linha, de que existem pressupostos que antecedem a razão. Existe algo que inflama a identidade do ser, algo que impulsiona a razão e a emoção em direção à produção científica. Esse pensamento é a filosofia da ideia cosmonômica de Hermann Doiver. É uma filosofia que já gerou crítica ao capitalismo, crítica ao socialismo. Ela tem uma base econômica sendo desenvolvida hoje por Bob Godzvar. Tem uma psicologia sendo desenvolvida com base nesses pressupostos. E ele introduz o mesmo conceito dessa filosofia da ciência que considera o coração. Só que ele se mantém como cristão, dizendo o seguinte: se é verdadeiro que o método dialético supera e relativiza tudo o que é contraditório, incluindo o cristianismo e o humanismo, é também verdade que a antítese na relação Criador-criatura foi introduzida no mundo por meio da fé cristã. É essa antítese que não tem como ser feita um resumo, não tem como dar resposta para a dialética. Ela é uma antítese radical. Eu posso pressupor o mundo a partir do cosmos? Posso. Eu posso entender que as coisas tiveram origem
num grande encontro energético que, por um acaso, explodiu, ou em determinadas condições necessárias explodiu e desenvolveu tudo o que existe aí? Posso. O que Doiver está dizendo é que isso é uma possibilidade na ciência e nós estamos juntos fazendo ciência e desenvolvendo ciência. Agora, isso realmente não vai ter como se encontrar e fazer um resumo com o conceito da relação Criador-criatura, porque já excluiu o Criador. Para afirmar isso, Doiver vai dizer que a antítese religiosa não permite que os pontos de partida cristãos e não cristãos sejam sintetizados teoricamente. Não dá. Dá para a gente fazer ciência juntos. Dá para a gente olhar para a mesma realidade juntos. Dá para a gente perceber o mundo juntos. Polanyi traz a ideia de um oficial de justiça, um investigador, chegando num ambiente cheio de provas de um crime. E Polanyi traz a ideia de habitação aí, em que você entra dentro do ambiente das provas, e as provas, junto com toda a sua história, com todo o seu conhecimento, começa a te dar pistas das coisas que aconteceram ali. Isso pode ser feito por uma pessoa que pressupõe o Criador, ou por uma pessoa que não pressupõe o Criador, por um naturalista ou por um cristão. E os dois podem chegar na mesma realidade, na mesma direção, desde que eles habitem nos seus pressupostos. A partir dos seus pressupostos, eles chegam e fazem o que eles fazem. Doiver concorda com isso, apesar de viver antes. Ele considera que as crenças básicas, ou a religião, dá estabilidade e alicerce até mesmo ao pensamento teórico. É lógico que vocês já perceberam que Doiver está considerando que você tem que ter muita fé para ser um ateu. É a fé que te move. É o coração que inflama a mente e a razão. O ponto de partida religioso penetra, sem dúvida, por trás da teoria. E os motivos básicos, as crenças básicas religiosas, são as forças motrizes da sociedade humana. Então, aqui, para aqueles que são estudantes ou para aqueles que são professores, eu tento mostrar para vocês como é que o cristão vai para a academia, como teólogo, buscando essa linha de pensamento de Agostinho, que passa pela filosofia da ciência, e cria muita ciência na história, como a de Lennox, ou a de Kepler, de Faraday, e de tantos outros, e que a gente usa essa ciência como base para nós hoje. Como é que o cristão ele está na academia? De uma forma bem simples. Ele está na academia com pressupostos definidos e cosmovisão confessada. O cristianismo nunca se furtou de revelar publicamente os motivos do coração, suas fés, suas crenças básicas. A questão é que o cristianismo habita diante da face do Criador. Esse é o cristão. É isso que a filosofia cristã vai trazer para nós, no ambiente criado pelo Criador e na sua relação com a realidade. Analisa os fatos em busca da verdade, já significado e interpretado por aquele que vem antes de todas as coisas. É lógico que eu poderia dizer, como Polanyi, que nunca foi um cristão e nunca pressupôs isso, que todos nós habitamos nos compromissos últimos firmados no nosso coração. Eu dei o exemplo do cristão, mas eu posso sentar com outras pessoas e fazer a mesma ciência, sabendo que nós temos compromissos últimos diferentes.
nós podemos manter o diálogo. Assim termino afirmando: a fé motiva o coração no exercício das ciências. O que você faz porque a identidade do ser gerou uma paixão e te motivou em direção a algo. E além dos fatos, ou antes dos fatos, existe o compromisso mais íntimo do coração que nos mostra como interpretamos e como significamos a realidade. Do ponto de vista do mundo ocidental, poderíamos escolher dois caminhos: um cosmos fechado, de matéria e energia, que eventualmente se expandiu no que é. Ou podemos pressupor um cosmos aberto, extenso e propositalmente criado. Nós vamos fazer a mesma ciência, no mesmo laboratório, usar o mesmo método e chegar a resultados bem semelhantes e a propostas que devem ser observadas. Só que o significado disso talvez seja diferente. Mas estamos juntos, gerando desenvolvimento tecnológico, científico, social, com as nossas crenças para a construção da sociedade. Obrigado.